Olá! Começa agora mais um bate-papo jurídico no seu canal 25 da NET. E hoje iremos abordar um tema diferente. Vamos falar sobre guarda compartilhada. E trouxemos uma convidada aqui conosco, a Sandra Tâmbara, que é psicóloga, coach, jornalista e atriz, para nos ajudar para nos auxiliar nos assuntos de hoje. Então, tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Ai, que bom! Olha, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Espero poder ajudar. Com certeza, vai ajudar bastante. Então, vamos falar hoje sobre guarda compartilhada, que é um assunto que é novo. A lei que tornou a guarda compartilhada regra no país, mesmo sem o acordo entre os pais, completou um ano. Mesmo assim, ela encontra resistência tanto por parte da justiça quanto por parte da sociedade. Vamos falar um pouco sobre isso também. Bom, o objetivo da lei é a garantia da isonomia entre pais e mães com relação ao exercício da função parental, pois não estava presente na lei anterior de 2008, então era um pouco vago sobre essa isonomia. A Lei 13.058 de 2014 coloca exatamente pais e mães em plena igualdade para o exercício da função parental. Mas existem exceções, como em todos os casos, então cada caso tem que ser analisado, pois existem pais e mães que declinam a guarda das crianças, abrem mão. Então, nesse caso, não há que se falar em guarda compartilhada. Tem também situações envolvendo drogas, então há de se levar em consideração todos esses aspectos. Conforme a vigência aqui da Lei 13.058, a guarda compartilhada é a mais aconselhável, conforme veremos a seguir. É isso mesmo, Simila. É uma novidade, é algo novo, o tema, o termo. Quando eu falei para algumas pessoas que estavam vindo aqui para conversar sobre isso, muitas pessoas vieram me falar, contar casos de exemplos, né, de como é que a coisa está seguindo na sociedade. Como psicóloga, a gente está sempre ouvindo casos, né? Então, eu vejo assim, é uma mudança na lei, mas precisa haver primeiro uma mudança, não primeiro, tudo é muito dinâmico, porque a família mudou, é uma outra configuração. Da mulher que vai para o trabalho, da mulher que não tem como a mulher ficar com a responsabilidade somente do filho, né? E o marido e o pai, no caso, ajudando, né? Provedor, né? Da parte financeira, ou só de final de semana para o lazer. Então são situações que a gente tem que avaliar, porque precisa amadurecer. Antes eram dois, né? Marido e mulher, parceiros. Agora nós vamos ter que avaliar como é esse vínculo como pais. Porque essa função de pai é diferente. Então, é bem complicado em alguns casos, mas em alguns casos também a gente está vendo que a coisa está fluindo muito bem. Por quê? Porque a criança, no final, o que resulta é a criança. O bem-estar. O bem-estar do filho, exatamente. O bem-estar das crianças, né? O que nós buscamos? Nós buscamos educar, criar crianças que sejam adultos saudáveis, que tenham sucesso na vida, que sejam felizes. Essa é a busca da felicidade. Então, é importante esse vínculo com o pai e com a mãe. O apego seguro, que a gente chama, do pai e da mãe. E para isso, com essa nova lei, você divide, a gente até brinca, não é uma guarda compartilhada, é uma guarda participativa. Esse pai, ele vai participar mais, essa mãe também.
podemos dizer, vão compartilhar dessa educação. Da logística da criança, do dia a dia. Sim. Então serão parceiros na educação e no desenvolvimento dos filhos. Sim. Né? Sim. Que bom, que eu fico muito feliz que essa lei veio justamente para igualar essa responsabilidade entre pai e mãe, né? Conforme veremos a seguir, sim, essa guarda era unilateral, mas agora com o advento dessa lei a coisa muda um pouquinho de figura. Exatamente. Né? Bom, e você, telespectador, que tiver alguma dúvida, pode nos enviar um e-mail referente aos seus direitos, às suas dúvidas, que nós responderemos nos próximos programas. E, bom, no próximo bloco nós responderemos as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Aguardamos vocês. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e hoje o tema é a guarda compartilhada. Agora nós vamos responder as perguntas dos telespectadores. Vamos à primeira, Simila? Claro! O que deve ser levado em consideração na guarda compartilhada? Deverá ser levado em consideração primordialmente o bem-estar da criança e do adolescente. Muitas vezes, em uma separação, se faz necessário um processo judicial. E durante esse processo judicial, como deverá ser analisado esse bem-estar da criança? Através da realização de um exame psicossocial. Então, através desse exame, saber-se-á se realmente a guarda compartilhada é o melhor para a criança e para o adolescente. Então, a lei, ela vem justamente para coibir o que chamamos de alienação parental, né? Então, que é a situação onde o pai ou a mãe tentam afastar a criança um do outro. Então, se ambos tivessem consciência, não haveria necessidade da elaboração de uma lei sobre a guarda compartilhada, né? Se o pai ou a mãe conseguissem ter essa maturidade, né? Não haveria necessidade. Mas, como foi promulgada, é um avanço, acredito, na sociedade. Então vamos para a segunda pergunta. E se houver conflitos e animosidades entre os pais, como ficará a guarda compartilhada? É importante que se tenha em mente que muitas vezes os casais se separam de uma maneira amistosa, mas no decorrer do tempo começam a surgir alguns conflitos, o que é natural ao ser humano, né? Então, esses conflitos podem surgir em função de animosidades, questões inerentes a mágoas, tristezas, não compreensão do fato ocorrido, mas também sabemos que alguns conflitos podem surgir através de um processo judicial, onde há uma briga pela divisão dos bens, uma briga pela guarda da criança, e a lei, ela vem justamente para tentar organizar essa situação. Pacificar essa situação, ao estipular dois tipos de guarda, a guarda compartilhada e a guarda unilateral, sempre visando o bem-estar da criança e do adolescente.
Então, se houver animosidade entre os pais, como foi feito na pergunta, deverá ser verificado sempre, como eu já disse antes, o bem-estar da criança. Isso não é um impeditivo para a guarda compartilhada. Também devemos observar as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, Sandra. Então, como você disse no início do programa, a mulher hoje em dia, ela exerce muitas vezes o papel de provedora do lar, né? Então, essa nova lei da guarda compartilhada, ela veio garantir a isonomia entre pais e mães na função de cuidar dos filhos, né? Então é isso, a lei ela veio tentar pacificar essa questão. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Simila, qual que é a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda alternada? A Lei 13.058 de 2014 não faz distinção entre guarda compartilhada e guarda alternada. A diferença é entre guarda compartilhada e guarda unilateral. Então, na guarda compartilhada, o pai e a mãe compartilham a residência com os filhos. Ambos acompanham a rotina deles, atuam em plena igualdade do exercício da função parental. Já na guarda unilateral, a guarda da criança fica apenas com um dos genitores, que será o responsável pela rotina, será o responsável pelo acompanhamento na escola, enfim, toda a logística do filho, enquanto o outro genitor, ele poderá visitar o filho em horários e datas pré-estabelecidos, ficando desta maneira um pouco mais restrito, né, no acompanhamento do filho. Bom, o que podemos falar em alternância é a alternância da residência. Esse é um requisito sine qua non para a guarda compartilhada, por uma simples questão. Muitas vezes o judiciário e alguns operadores do direito, eles geralmente dizem que alternar a residência significa fazer a criança colocar a mochila nas costas e sair andando, sair trocando de uma casa pela outra. Mas, como eu já falei, é uma simples questão, porque não é algo maléfico. A alternância da residência numa guarda compartilhada, ao contrário, ela vem para beneficiar essa gerência dos pais também. Então, há uma série de estudos que deixa muito claro que as crianças que alternam as residências, 50% para cada um, elas têm 30% menos incidência de estresse, né? Então, do que a criança que vive exclusivamente com a guarda unilateral. Então, não há diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada, e sim entre guarda compartilhada e guarda unilateral. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Quando os pais moram em estados diferentes, o que pode acontecer no caso da guarda compartilhada? Pela distância, né? Exatamente. Bom, a Lei 13.058 de 2014, ela menciona sobre o convívio equilibrado. Então, caberá ao casal encontrar a divisão equilibrada do tempo. Morar em estados diferentes não é um impeditivo para a guarda compartilhada, desde que o casal encontre uma divisão equilibrada, né, para que a logística não seja tão complicada assim. Por quê? Poderá ser feita uma compensação do tempo de convivência em período de férias, em feriados e assim por diante. Então é um pouco mais complicado, mas não é um impeditivo. No próximo bloco daremos continuidade ao nosso assunto sobre a guarda compartilhada com a nossa convidada Sandra Tâmbara. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna.
tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que tem dúvidas referentes à guarda compartilhada, por favor, nos envie que responderemos. Agora vamos à primeira pergunta dos internautas, à nossa convidada Sandra. Na guarda compartilhada, qual o principal desafio para os pais? O principal desafio para esses pais é amadurecer essa relação parental. É ter maturidade para lidar com o outro, né? Que antes era seu marido, sua esposa, né? Ou seu parceiro, mas agora nós estamos numa relação onde o foco é o filho ou os filhos, né? O foco é a educação dos filhos. Então, qual é o estilo de parentagem que nós vamos aplicar aí? O principal, Simila, é alinhar isso. Pai e mãe sentarem, dialogarem e entenderem o que é que eles querem para esses filhos. Mas o grande desafio é amadurecer essa relação, porque muitas vezes numa separação, como você falou anteriormente, há o estresse, há a mágoa, a depressão, a tristeza, né? Então, todos esses sentimentos que o adulto tem, na verdade, na separação, todos sofrem, a criança e os pais. Mas nos adultos tem esse sentimento, né? De tristeza, de frustração, não era o que se esperava naquela relação. Mas agora vai ter que focar, vai ter que alinhar para dar a melhor educação para esses filhos, o melhor apoio, né? As melhores condutas para com essa criança. Exatamente. A gente não pode deixar de perder o foco. Não é isso? Que é a criança, é o adolescente. Então, sempre pensando no bem-estar deles. No bem-estar deles. Então, às vezes, para a pessoa fica difícil tolerar que o seu filho vá para uma outra casa, fique lá uma parte da semana, acompanhado de um parceiro do marido, da mulher, né? Então, essa situação, ela é estressante para algumas pessoas, né? Mas precisa amadurecer isso. Por quê? Porque tem efeito na criança. Sem dúvida. Você falou no começo sobre o bem-estar dos filhos. E é esse bem-estar que deve ser o foco do pai e da mãe. O que é que vai ser bom para o meu filho? Como é que o meu filho pode passar por essa fase da história, da vida dele, né? De forma mais saudável, mais tranquila e que sai até ganhando dessa experiência, né? Esse é o grande desafio. Eu acho que desmistificar também a guarda compartilhada, não é, Sandra? Porque muitas vezes há um empecilho mesmo pela sociedade, até pelo judiciário, como eu já falei, sobre a guarda compartilhada. As pessoas têm essa ideia errada da guarda compartilhada. Sim. Né, que vai fazer um mal para a criança, mas não, pelo contrário. Eu acredito, isso vai ajudar a criança a crescer com o seu pai e a crescer com a sua mãe. Isso, dando enfoque no vínculo afetivo. No vínculo, exatamente. Porque o vínculo afetivo com o pai e com a mãe é importantíssimo para a criança, para a estrutura, para o desenvolvimento dela, né? Então, o prejudicial, eu vou falar para você o que é o prejudicial. O prejudicial é o estilo de parentagem que muitas vezes as pessoas adotam. Aproveitando esse gancho que você acabou de falar sobre o estilo de parentagem, vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Ok. Quais são esses estilos de parentagem? Como é que se mede isso? Bem, existem várias teorias e estudos sobre a educação dos filhos, né? Eu gosto bastante da referência da Diana Baumrind, que foi na década de 60 que ela fez um estudo sobre cuidados das crianças, dos filhos. E aí ela criou, ela
descreveu 3 estilos e depois os colegas da área adicionaram mais um e a coisa ficou, acho que ficou bem redonda, né? Bem, nesse gráfico que resume um pouco dessa teoria, desse estudo, a autora, ela nos apresenta 4 dimensões no funcionamento familiar. Então, na primeira dimensão, você tem ali os cuidados, o carinho, o amor. O amor é o ingrediente para a educação dos filhos, trazendo crianças mais apegadas, com autoestima maior, mais empatia, mais altruísta, melhor reação às angústias, e isso tudo traz uma prevenção à delinquência, tá? Então, quando você vê essa dimensão, crianças que são criadas sem cuidados, sem carinho e sem amor, elas vão apresentar o oposto disto. Baixa autoestima, nada de empatia, angústia total a qualquer frustração e etc. Bem, na dimensão 2, outra muito importante é a firmeza e clareza de controle, que é onde os pais entram com as regras, com os limites, o que pode, o que não pode. Isso traz crianças mais competentes, menos agressivas, as regras são mais claras e as conversas são esclarecedoras. Na dimensão 3, você tem o grau de comunicação entre pais e filhos. E o que é isso? É quando a criança é ouvida. Então, ela te ouve e ela fala. É um diálogo entre pais e filhos, né? Há um equilíbrio emocional e há uma assertividade nessa comunicação. A importância do diálogo. E no quarto, seria um nível de exigência de maturidade. O que é isso? É quando você exige da criança, você pede da criança que ela apresente a maturidade compatível com a sua idade. Então é quando aquela mãe ou pai diz assim, não, mas ele é muito pequeno ainda para isso. Ele ainda, né? E muitas vezes isso é inadequado, porque a criança já está preparada. Outras crianças estão nessa mesma situação. E isso traz maior autoestima, porque a criança fica mais independente, mais generosidade. Olha aí, as crianças ficam mais generosas e altruístas com os outros e menos agressão. Então, nós falamos aqui de componentes que devem estar presentes na educação. Com isso, vão formar 4 estilos de parentagem, que foi a pergunta que você me fez. E aí você me pergunta, quais são os estilos de parentagem? Então, o primeiro é o permissivo, que é onde a pessoa fica muito nessa dimensão 1, onde ele é muito amor, é muito carinho, então esse filho pode tudo. Eu deixo ele fazer tudo, porque alguns dias da semana ele não está comigo, está na casa do pai ou está na casa da mãe, então eu deixo fazer tudo. É o pai lá ou a mãe lá que dê as regras. Quando estiver comigo vai ser um paraíso, e esse paraíso é prejudicial. O segundo é aquele que é autoritário, que é onde ele vai com muita firmeza, com muito limite e exige demais, mas pouco amor, pouca comunicação, pouco diálogo. Então, eu quero ser muito duro com meu filho, porque meu pai foi comigo, porque meu avô foi assim, então é assim que eu tenho que ser. E isso não dá muito espaço para a comunicação e nem muito espaço para o carinho, porque se eu for muito mole, esse filho vai poder, essa educação pode desandar, né? Depois nós temos o terceiro, que seria o pior deles, que é o negligente, que é aquele pai ou aquela mãe que está tão machucado com a separação, com essa situação que não tolera, então eu não quero nem saber. Então deixa assim, deixa crescer. E aí vai entrando na adolescência, é uma adolescente que fica no quarto e a mãe não quer falar, o pai não quer falar, não tem uma orientação psicológica, né? Não tem uma conversa, é negligente, é ausente, tá? E o quarto, que é o ideal, é o assertivo. O que é uma pessoa assertiva?
O assertivo, ele dá amor, ele dá limite, ele exige maturidade e ele conversa. Ele está conectado ao seu filho para ouvi-lo, né? Porque a criança, ela pode entender perfeitamente, desde que haja amor nessa conversa, desde que haja uma confiança no que ela pode, né? Uma motivação no que ela pode, nessa maturidade dela, e o limite, porque pai e mãe precisa pôr limite. Com certeza. Então esse estilo assertivo é o ideal. Isso, Simila, não é só para pais com guarda compartilhada. Isso é para todos. No geral, né? No geral, claro. para todas as famílias, né? Então precisa haver um alinhamento de estilo para que quando numa casa o filho ouve um limite, uma regra, um valor, isso seja reforçado pelo outro. Porque qual é o foco? O bem-estar da criança. O bem-estar da criança, claro. A criança feliz, competente, segura. Então, quando há essa clareza no foco, que é essa criança, a educação de uma criança feliz, saudável, segura, porque isso vai aparecer no rendimento escolar. Claro. Essa harmonia, não é, Sandra? Isso aparece no rendimento escolar, isso aparece na interação com os amiguinhos, né? É uma criança obediente, é uma criança tranquila. Eu conheço muitas crianças que contam com orgulho que tem 8 avós, 2 mães, 2 pais. E talvez a sociedade fique ainda insegura de dizer, eu apoio essa compartilhada, né? Essa guarda compartilhada. Tudo isso é novo. O que importa não é se a criança tem uma casa ou 2 casas. O que importa é que ela tenha uma educação alinhada, com valores firmes e positivos, que a gente consiga ter uma geração saudável, adultos saudáveis. É isso que a gente precisa, ser feliz. Ai, que bom! E eu acho que é esse o intuito, né, que a lei também visa. O bem-estar, como eu já falei antes, da criança em harmonia, mesmo com os pais separados. Não é isso, Sandra? Uhum. Sandra, infelizmente o nosso tempo está terminando. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedora, inclusive com o seu gráfico. E agradeço novamente sua presença. Eu que agradeço, Simila. Eu realmente... O tempo foi curto, né? Mas eu queria falar só uma coisinha. Nessa separação, quando há uma dor, às vezes há um ódio pelo outro. E nessa polaridade do ódio, qual é? O amor. Então, amor, uma vez houve um amor e depois isso virou um ódio. Então, para você que está nessa situação da mágoa, da raiva, procure no amor resolver isso. E no amor pelo filho, porque é essa chave que você vai mudar para focar no amor do bem-estar do seu filho, é o que vai te ajudar a superar isso e dar o melhor encaminhamento para essa nova vida que se configurou desta guarda compartilhada. Então, o amor pelo filho... O amor pelo filho ajuda a superar essas dificuldades, essas mágoas, esses conflitos que existe entre o casal, né? Muito bom, tá bom? Muito bom Mas mesmo. numa próxima oportunidade a gente pode conversar mais sobre isso. Sem dúvida. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço.